e 3-2 no jogo contra o Internacional. Mas o futebol é isso aí, meus amores. É essa loucura, é o Botafogo dominando o jogo 2-0 e um pênalti do Paraguai, um pênalti mandrake, que eu não entendi, foi nada, nem o VAR chamou. E aí aquele pênalti desandou o bolo. E aí o Botafogo toma o segundo gol em coisas de minutos. E nesse momento, Lucas Pedrosa, eu acho que eu fiz uma pergunta pra mim que eu acho que o botafoguense fez pra si. Agora, a gente vai entender qual é a skin desse grupo pra 2025. Sim. E a skin pra esse grupo pra 2025 é essa skin aí. É a skin da busca pela vitória. E eu falei isso aqui outro dia, da letalidade, que é a coisa mais importante para essa temporada no futebol. Não importa se você joga bonito, joga feio, você dominou o jogo, quanto você teve de scout positivo. O negócio é vencer. Vencer hoje é uma joia rara. Lucas Pedrosa, gostou do meu fogão, Lucas? Gostei muito, Fernanda. Cheguei de viagem ontem já colocando no jogo do fogão e sem dúvida alguma foi uma partida muito interessante do Botafogo. Concordo plenamente com você, que jogou muito mais. Eu falei aqui que não tinha jogado tão bem contra o Internacional em relação ao placar. Ontem jogou mais do que o 4-0 contra o Internacional. O Renato Paiva, ele colocou o Igor Jesus ao lado do Juan Cruz e do Arthur, uma formação até um pouco diferente do que ele vem utilizando. Ele traz o Igor Jesus muitas vezes para fazer esse papel de pivô, para ele abrir o espaço para os dois atacantes que estavam ao lado dele. O Juan Cruz não fez uma grande partida, mas é para isso que ele foi contratado, aparecer nos momentos decisivos. Quando você gasta 50 milhões de reais num jogador, é para ele fazer esse tipo de lance, para ele poder ser participativo. Ele não estava tão bem, mas ele estava se dedicando, ele estava correndo. E o Arthur, para mim, é impressionante. Para mim, é o nome do jogo, deu a assistência que muita gente achou que ele fosse chutar, mas aquilo ali, cara, para quem joga bola, sabe muito bem que aquele chute cruzado no segundo pau, para até se bater no adversário, a bola ter chance de entrar. E que bom que encontrou o Juan Cruz. Depois o Botafogo conseguiu chegar ao segundo gol, e aí parecia muito bem com o Igor Jesus, parecia muito bem que o Botafogo ia tranquilizar, ia levar aquela partida tranquila, ia conseguir trocar a bola. Estádio Newton Santos lotado ontem, uma bonita festa da torcida do Botafogo, mas infelizmente teve esse pênalti que pra mim também foi mandrake, eu não marcaria o pênalti. 2-1, e aí o Botafogo sentiu. Eu acho que o Botafogo sentiu o gol, a equipe parou de conseguir fazer o que estava fazendo no primeiro tempo, e o Jair, infelizmente, naquele momento ali, um jogador que estava jogando muito, tá? Ele estava fazendo uma belíssima partida. Ele erra num corte fraco ali. O Gregory, é até engraçado, eu olhei muito o Gregory, que também jogou muito nessa partida, e ele faz uma cara tipo assim... Cara, a gente não merecia isso. No momento ali do gol que ele tá deitado, e aí ele meio que para assim, e o Botafogo toma o 2-2. Entra o que você falou, Fernanda. Hoje no futebol, o aspecto mental do jogo é muito importante. O Botafogo poderia muito bem, depois de ter tomado o segundo gol, parar de jogar. Mas aí, mais uma vez, o Arthur apareceu. E além do Arthur, o Marlon Freitas. Cara, as pessoas não estão percebendo isso. O que o Marlon Freitas fez nos 2 últimos jogos, gente, aquilo não é normal, tá? Não é qualquer jogador que consegue os passes que ele tem conseguido. Os 2 contra o Internacional, absurdos, uma forma que ele consegue lançar, porque ele não lança assim, fatiando. Ele lança pegando com a chapa do pé, e aí a bola vai perfeita pro atacante. Lógico que o Arthur tem muito mérito também, principalmente no domínio. Aquele domínio ali é de um raciocínio, cara, muito rápido. Daqui a pouco eu vou pedir pra você analisar esse gol aqui no telão. Ele faz o gol do Botafogo, decide a partida, aparece, nasce de fato pro Botafogo, porque eu acho que o torcedor botafoguense, ele lavou a alma vendo o Arthur fazer a partida que ele fez, e uma vitória importantíssima, uma vitória espetacular. Parabéns ao Botafogo. A gente falou muito da parte ofensiva e muito positiva. Eu acho que o Renato Paiva misturou um pouco o que ele usou nos últimos jogos. Ele começa a usar 2 atacantes, e aí era o Mastriani e o Igor. E aí o Mastriani se machuca, ele colocou... o outro jogo, ele experimentou o Arthur flutuando, e aí experimentou o Cuiabano aberto pelo lado esquerdo e o Jefinho pelo lado direito. Sim. E para esse jogo ele misturou tudo. O Arthur continua flutuando, mas ele volta a colocar 2 homens centroavantes mesmo, e aí o Igor, com a capacidade incrível que ele tem, mobilidade, velocidade, inteligência, um bom domínio, tecnicamente um jogador muito pronto. O Igor Jesus, para mim, é um dos grandes personagens aí pro Botafogo, e aí ele consegue se adaptar a qualquer dupla, a Mastriani, a Juan Cruz, a Arthur, porque ele tem essa capacidade. Olhamos muito o ataque. O Vene Casagrande, o Lucas fala sobre o recorte do Jair, que realmente falha ali no gol, mas é um detalhe, é no gol, e essa é a vida ruim de ser zagueiro, porque ele faz uma partida, ele e o David Ricardo,
espetacular, o Vene Casagrande. Lembrando que essa é a dupla reserva do Botafogo. Esses meninos, eles foram trazidos para o Botafogo para eles amadurecerem com o tempo, sem pressa, e foram postos à titularidade porque o Barbosa e o Bastos se machucaram, Vene. Eu acho que, sobretudo, o Jair ele está saindo muito bem, porque, de fato, ele não chegou para ser o titular. Ele chegou para ser trabalhado, progredir, evoluir dentro do Botafogo, ser um reserva imediato, mas ele está saindo muito bem. Concordo com o Pedrosa que ele falhou de fato no gol do Estudiantes, mas se formos a gente analisar todo o jogo dele, todos os 90 minutos, ele foi um jogador extremamente importante, porque o Estudiantes leu muito bem o estilo de jogo do Botafogo e conseguiu, na medida do possível, fazer uma marcação sob pressão em cima do Gregory e até mesmo do Marlon Freitas. Só que o Marlon Freitas vive um momento tão bom que ele conseguiu sair muito bem dessa marcação, mas o Gregory nem tanto. E o que aconteceu? O Jair foi peça fundamental e ele mostrou uma das suas virtudes, que é a saída de bola, porque ele é um zagueiro construtor, ele consegue fazer essa saída de bola muito bem. Mal comparando, é basicamente o que o Léo Ortiz faz no Flamengo. E ontem ele foi uma peça importante, tanto é que em um dos gols do Botafogo, a jogada começou com ele, uma saída de bola dele. Então, foi um jogador importante. Óbvio que fica essa crítica em relação à falha dele, eu acho que ele precisa ligar o sinal de alerta, porque não dá para você falhar, inclusive em jogos importantes como esse na Libertadores, mas toda a partida dele eu acho que fica uma partida positiva. Eu acho que eu faço uma avaliação positiva do Jair. Sabe o que me lembra? O David Ricardo, que fazia uma boa partida com o Atlético Mineiro na sua estreia e foi expulso. Sim. Foi uma coisa crucial para aquele jogo, mas o menino, é óbvio isso não que pode marcar a partida, né? Em determinados momentos, essa falha vai chamar mais atenção que os momentos positivos, porque essa falha pode ser crucial no resultado do jogo. Para o Botafogo, ainda bem que não foi crucial, Sim. Porque o Arthur conseguiu fazer uma jogada de gênio nos minutos finais. Aquele domínio do Arthur ali, tirando Vamos olhar, vocês dois comentem. Vai lá, Pedrosa, conversa com ele, Venê. É isso aí, torcida alvinegra. Que vitória, que virada foi essa espetacular do nosso glorioso pra cima da equipe do Estudiantes. Alô, Arthur. Pra mim foi a melhor partida do Arthur com a camisa do Botafogo. Era esse Arthur que a gente estava querendo. O cara que chama a responsabilidade, coloca a bola debaixo do braço, me dá aqui que eu vou resolver. Jogou muita bola, canhotinho, flutuando o tempo todo. Joga na direita, joga na esquerda, joga centralizado, sabe? Dá assistência, deu assistência ontem, né, para o Juan, assim, muito bom de bola. Vamos torcer para que o Arthur, vamos torcer para que o Renato Paiva consiga extrair cada vez mais, né, coisas boas dessa equipe muito qualificada e que pode qualificar ainda mais no meio da temporada. Isso porque o John Textor promete dar um presente para a torcida do Botafogo, um presente que todo mundo já conhece. Thiago Almada pode voltar no meio da janela de transferências para jogar até o final da temporada, né? O John Textor tem o desejo de vender o jogador e se não conseguir vender, né, vai deixar ele no Botafogo. Então assim, uma baita notícia para o torcedor do Botafogo. O Almada pode sim ajudar muito o Glorioso ainda nessa temporada. É claro, não tem o Luiz Henrique que foi vendido já para o Zenit, mas o Botafogo está analisando o mercado e pode contratar outro ponta, né? Um nome que ganha muita força é o nome do Luiz Guilherme, né? Ex-Palmeiras, que hoje joga pelo West Ham da Inglaterra. Então assim, eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa baita notícia. O Almada seria uma boa, seria bom ver novamente o Almada com a camisa do Glorioso. Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima.